Muito bem, senhores. Vamos rapidamente, de forma objetiva, tratar aqui das consequências e do que poderia estar acontecendo com o Hazuki. Vamos lá. Em primeiro lugar, aproveitando essa quarentena, eu me atrevo a querer dizer que virei youtuber. Nossa Senhora. Gente, quando eu tinha 15 anos ainda não tinha internet. Imagina, a diversão nas férias era pegar um Super Nintendo. Quem nunca viu um, entra aí no Google para descobrir o que era aquilo. E juntar uns 4, 5 amigos em casa. Naquele tempo os amigos se visitavam, né? Juntava na casa de um. A minha casa aqui era sempre o foco. Vamos lá para casa do Natan, que lá é liberado. Lá o pessoal faz uns rangos muito louco. A gente toma tereré a tarde inteira e fica lá. É bom, o tempo passou, hoje a geração é hiper conectada e confesso que a gente fica cada dia mais surpreso, porque são fenômenos da sociedade, como é um caso de um canal, de um influenciador como ele, né? E muitos outros por aí, porque você pega um assunto que todo mundo gosta, mas muitos que produzem nesse mesmo sentido não têm a dimensão que ele conseguiu alcançar, né? Você fazendo uma conta besta, ele tem por ali 600 mil inscritos, você pode ser um deles, com certeza, eu sou. Se 5 pessoas assistem cada vídeo, ou tem acesso ao conteúdo sem estar inscrito, né? Daí uma faixa de uns 3 milhões. Né? Então, a dimensão e a seriedade de uma pessoa que gera conteúdo é muito grande. Vamos colocar assim, quando você tem uma informação que vem de uma fonte, de um canal conhecido. Né? Bom, mas não é esse o objetivo. Vamos falar da parte prática? Vamos falar do Corolla, vamos falar da questão dos vídeos em alta velocidade, vamos falar da questão do toque de recolher. Vamos começar pelo último aqui, do toque de recolher. Até tem um colega, que parece que é de Marília, fez um vídeo também analisando. Eu queria dar os parabéns a ele. Não o conheço, mas enfim, é sempre saudável debater e complementar ou até mesmo trazer uma nova ideia, né? A melhorar aquilo que você aprendeu com alguém. Enfim, então vamos lá. O que acontece no toque de recolher? O prefeito de Campo Grande fez lá aquele decreto e exigiu o toque de recolher das 20 horas até as 5 da manhã, em Campo Grande. Depois eu vi também que prefeitos de Dourados fizeram. Enfim, rapidamente, o toque de recolher é uma obrigação na mudança de postura do cidadão daquele município neste período especial que nós estamos passando. Tá? Esse período difícil, um período de reflexão, um período onde muita gente está perdendo dinheiro, perdendo emprego, perdendo a vida principalmente, né? Olha como que eu fui estúpido falar primeiro dessa parte econômica. Desculpa. Vamos lá. Baseado em que o prefeito faz o decreto e pede o toque de recolher? Baseado no objetivo de preservar a saúde e a vida das pessoas que moram lá, certo? Então vamos pegar esse pensamento principal e trazer para o que aconteceu. E aí eu vou dar a minha opinião, tá? Aguenta aí. Artigo 268 Código Penal, artigo 267 e o 330. Vamos pelo 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Gente, perdoa os termos porque o Código Penal brasileiro é de 1940. Então, vamos lá. Não é o caso do Hazuki. Depois eu vou trazer assim o desfecho do que é o decreto e do que queria o Hazuki. No criminal, a gente tem que pagar por aquilo que a gente queria fazer. Isso daí não está escrito assim na lei, mas são os princípios, sabe? São os verdadeiros motivos. Vamos lá. Depois o 268. Infringir determinação do poder público
destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Entenderam? E 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público. Todos aqui têm as suas penas, né? Por exemplo, esse último, detenção de 15 dias a 6 meses. O 267 já é grave, por exemplo, reclusão pela lei 8.072 de 90 de 10 a 15 anos. Então vamos lá. Decreto, toque de recolher, objetivo do decreto, que as pessoas não se contaminem para não morrer, tá? Razuque nessa história. Ele pegou o carro e foi dar um rolê. Ele estava na casa dele, parece que com um amigo, entrou no carro, saiu, foi dar uma volta para ver a cidade, para ver como é que tava. Não saiu de dentro do carro. Aqueles dois, ele e o amigo, esses dois cidadãos aí, quando foram para a rua, eles foram dentro de um habitáculo, né, de uma cápsula. Vidro fechado, ar ligado, não desceram, não conversaram com ninguém, não fizeram rodinha de bate-papo. E do jeito que ele saiu, ele filmou, voltou para casa. Então o que ele queria fazer? Ele queria mostrar a rua para os seguidores do canal, para os inscritos. Minha opinião, crime impossível. Crime impossível, porque ele nem contagiou, nem causou epidemia. Ele infringiu determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença. Sim, mas não era possível que ele se contaminasse ou contaminasse alguém só pelo fato de sair à rua naquele primeiro dia de toque de recolher em função da quarentena, tá? Então assim, Natan, o que você acha? Estão pegando o pé dele, sim, tá? Com razão por um lado, com um pouco de excesso por outro, talvez. Eu não conheço o processo, mas a questão é a seguinte: ele ainda é menino e vai aprender muita coisa. Tem coisa que a gente não fala. Eu acho que esse próprio poder que a internet trouxe, onde eu comentei que até os meus 15 anos não existia internet. Eu que sou aqui do interior do estado de São Paulo, a gente fica muito perto de Campo Grande, se for falar o tamanho do Brasil, é 400 quilômetros. Então, se você me pergunta, ô Natan, quem era um cara famoso do estado do Mato Grosso do Sul quando você era moleque? É o Almir Sater. Pra mim, naquela época, como não tinha internet, não conhecia nada, a gente não tinha esse acesso, a única pessoa famosa que me fazia lembrar Mato Grosso do Sul era o Almir Sater. Até porque também eu viajava muito ali para a região de Corumbá, tenho familiares na Bolívia, tenho familiares ali na região de Concepção, no Paraguai. Então o Mato Grosso do Sul para mim sempre foi um caminho para ir visitar parente, né? Então é isso. Essa é a parte do toque de recolher aí. Para mim não tem crime nenhum. Talvez o crime de desobedecer a ordem legal de funcionário público, sim, mas é coisa mínima. Vocês querem saber, o Razuque vai ser preso? Vai puxar cana? Difícil, tá? Essa é a primeira parte aqui. Bom, o caso Corolla é legal. Questão de carro com placa estrangeira no Brasil é um negócio que é sempre uma confusão, tá? No estado do Mato Grosso do Sul, a PRF, por exemplo, ela tem uma característica mais apertada quanto a isso, porque tá ali do lado do Paraguai. A gente sabe, né? Ao contrário do que se imagina, o Paraguai é um país seríssimo em questão de legislação. Se você passa um cheque sem fundo no Paraguai, isso dá cadeia, tá? Só que quem vai lá no Paraguai e vai fazer um monte de besteira é brasileiro. Vocês entendem? Coitado dos paraguaios. Passam aí essa impressão de não ser um país sério, de ser um país aí onde tudo pode, mas quem tá lá fazendo baderna somos nós, ó. É a gente que vai lá fazer arruaça. Então, vamos lá. A questão do carro paraguaio, volto à questão do princípio. O que é que o Razuque queria fazer? Eu vejo. Ele queria ficar com o carro para sempre? Parece que sim. Quais foram os meios para isso? É aí que eu falo novamente, eu teria que ver o processo. Mas ali o que eu entendi é que parece que o amigo dele que comprou o carro tem duplo domicílio. Parece que o cara estuda lá.
Então eu volto a dizer, lá não tem essa coisa tão bagunçada igual a gente acha que é. Não, o sujeito para comprar um carro no nome lá no Paraguai ele tem que ter residência. E como é que você tem residência lá? Você tem que ter um endereço, você tem que alugar um imóvel, ou você tem que estar estudando, morando, sabe? Não é bagunçado. Então, o que eu vejo aí é o seguinte: fala-se do artigo 334, por exemplo, do Código Penal, que é iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Tá? 1 a 4 anos e tarará. Então é o seguinte, meu entendimento, o caso do Corolla, tá? Essa questão administrativa, esse auto de infração e apreensão do veículo tem que ser rechaçado pelo juiz, tem que ser afastada a aplicação da sanção e gosto de falar de perder o carro. E aí, o meu fundamento seria, minha tese, né? Porque, gente, advogado é o seguinte, advogado é igual um cozinheiro. Você dá para um cozinheiro determinado os ingredientes e você dá para outro, o gosto da comida de cada um vai ser diferente, certo? E o juiz, com que ele decide, é a mesma coisa. O juiz ele tem um livre convencimento. Consultem o artigo 93 da Constituição Federal. O juiz vai pegar aquilo que o advogado fala, aquilo que o promotor fala, vai fazer aí um caldeirão e vai tirar a ideia dele. Ele tem autonomia para isso, ele tem esse poder emanado pelo Estado. Tá? Então fala, o juiz a gente nunca sabe o que vai decidir. Mas não tem que saber mesmo. Porque senão a gente perde essa essência que é procurar a decisão, o melhor direito, a justiça. Ah, mas eu vi um caso parecido, olha, de um compadre meu, deu certo. É a coisa mais difícil para o advogado, tá? Às vezes você tem uma ação que trata do mesmo assunto, duas pessoas, né? Na mesma vara, com o mesmo juiz, só que no processo de um conseguiu fazer prova por testemunha, por documento, de um determinado ponto, e na do outro não, né? A sentença é diferente. O assunto é o mesmo, as pessoas são diferentes e a sentença é diferente. Como é que você explica? E aí, né, muitos advogados têm a sorte, o privilégio dos dois clientes serem do escritório dele. E vai os dois ao mesmo tempo querer explicação. Por que que um ganhou mais, outro ganhou menos? Vai, gente. Vocês acham que advogar é fácil? Quem é advogado sabe o que eu estou falando. Então, assim, aí qual que é o meu entendimento? O carro não está no nome do Razuki, tá? Para mim, a tese seria assim, ó, o dono do carro comprou o carro legalmente lá, o carro estava em trânsito, estava ficando aí na região de Campo Grande, mas é para mostrar no canal. Depois eles podiam vender esse carro, podia ficar guardado, estocado lá na casa dele, enfim. Ele falou lá um tema lá que a carta verde nem estava vencida e tal. Gente, para resumir, eu acho que é assim, ó, Mercosul, tá? Tratado de Assunção. Então assim, vamos lá. Artigo 1º. Este mercado comum implica, dois pontos, a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, entre outros. Então, no meu entendimento, tem que ser afastado, não tem que ter o perdimento do veículo, né? Que, cara, entrou com um veículo estrangeiro matriculado no Mercosul, o Paraguai é membro fundador, né? Então, pelo Tratado de Assunção, eu acho que a livre circulação de bens, serviços, fatores produtivos, coloca nessa parte aí. Seria o caso, tá administrativamente apreendido bem para averiguação, seria o caso do dono vir, fazer parte do processo, pedir a liberação do veículo, sumir com esse carro de volta lá para o Paraguai, tá? Meu entendimento, né? Bom, a última parte, então, é a questão das infrações lá, de como é que faz, se pode ser autuado, se não pode, se vídeo permite. Então, aí eu falo, volto no mesmo ponto. A questão de pegar tudo que aconteceu e fazer uma caldeirada ali, o que, que vai sair disso daí. Então, gente, Razuki, eu acho que chegou uma hora de você fazer uma divisão de águas
eu conheci